A gravidez é uma daquelas jornadas realmente uma transformação. E é sobre essa jornada de 40 semanas que a gente vai mergulhar agora, olhando cada fase dessa história incrível com base num guia bem completo sobre o assunto. Para começar a entender a essência da gestação, o material que a gente está analisando traz uma frase que é perfeita. Uma semente de vida começou a florescer. Isso captura toda a beleza de um processo que é supernatural e que começa muito, mas muito antes de qualquer sinal visível. Então, como é que tudo isso acontece? Como algo que começa tão quietinho, quase como um segredo, se transforma naquela contagem regressiva final tão intensa? É essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. Bom, e tudo começa aqui, né? Na descoberta. Aquele momento em que uma simples suspeita vira uma certeza que, nossa, muda absolutamente tudo. Geralmente, o caminho para confirmar a gravidez segue mais ou menos essa ordem. Primeiro, vem o sinal mais clássico, que todo mundo conhece, o atraso menstrual. A partir daí, o teste de farmácia já ajuda porque ele consegue detectar o hormônio da gravidez. Mas, para ter 100% de certeza, o exame de sangue é o que realmente confirma. E aí, pronto, a primeira consulta pré-natal dá o pontapé inicial em todo o acompanhamento. Agora, uma coisa que às vezes gera uma certa confusão é a tal da idade gestacional. É super importante entender isso. A contagem das 40 semanas não começa no dia da concepção, não. Ela começa lá no primeiro dia da última menstruação. É por isso que quando a gravidez é finalmente confirmada, já se considera que ela tem algumas semanas. Interessante, né? Beleza, gravidez confirmada. A gente entra então nas primeiras 13 semanas, que formam o primeiro trimestre. E olha, é um período de uma mudança interna tão, mas tão intensa, uma verdadeira revolução silenciosa. Nesses primeiros 3 meses acontece de tudo. O bebê se desenvolve numa velocidade impressionante. E enquanto isso, o corpo da mãe, nossa, tá trabalhando a todo vapor. Aquela onda de hormônios causa os sintomas que a gente já ouviu falar. Muito cansaço, os enjoos. É uma fase de adaptação gigante, tanto no físico quanto no emocional. E aí vem essa frase, que é um verdadeiro respiro. Chegar ao final do primeiro trimestre, ali por volta da 12ª semana, traz um alívio enorme. O risco de uma perda diminui bastante, e isso representa um marco de segurança muito, muito importante na gestação. E então, a gente chega na fase que muita gente chama de lua de mel da gravidez. É quando a experiência toda fica mais palpável, mais visível, e para a maioria das pessoas, bem mais confortável também. É que a partir da 14ª semana, mais ou menos, aqueles desconfortos do comecinho tendem a ir embora, a energia volta com tudo, o apetite melhora e a barriga finalmente começa a aparecer. É uma fase de bem-estar renovado, sabe? E é nesse período que acontece um dos momentos mais uau, mais mágicos de todos, sentir o bebê se mexer pela primeira vez. Esse momento cria uma conexão que não tem explicação. A presença do bebê se torna real de um jeito completamente novo e poderoso. O material que a gente está usando traz essa metáfora linda para descrever a sensação. Asas de borboleta. É exatamente isso. Um toque super sutil, delicado, mas que tem um impacto emocional gigantesco. Um momento que fica guardado para sempre. Agora, o foco muda completamente. A gente entra na reta final, no terceiro trimestre. A contagem regressiva agora é para valer, marcada pela preparação para a chegada e por um corpo que está chegando no seu limite de transformação. Nesses últimos meses, o bebê está basicamente focado em ganhar peso e amadurecer. Já para a mãe, o peso da barriga traz de volta o cansaço, surgem novos desconfortos, como a falta de ar, porque o útero está pressionando tudo ali dentro, a ansiedade e a expectativa, claro, só aumentam a cada dia que passa. É uma fase em que o corpo simplesmente pede para a gente desacelerar. Ele está trabalhando muito, se preparando para o parto. A impaciência é super normal, mas escutar e respeitar os próprios limites é a chave nesse finalzinho de pura expectativa. Ok, mas para sustentar essa jornada toda tem um pilar que é essencial, a nutrição. Por isso é super importante a gente entender um pouco sobre como se alimentar com sabedoria durante a gestação. E olha que interessante essa informação. Ela quebra aquele velho mito de comer por dois. Na verdade, a necessidade extra de calorias é bem modesta, viu? Coisa de 300 calorias a mais por dia. O que importa mesmo não é a quantidade, e sim a qualidade do que se come. A alimentação na gravidez tem alguns protagonistas, nutrientes como ácido fólico, que é fundamental para o sistema nervoso do bebê,
o ferro para evitar anemia e o cálcio para os ossinhos. Ao mesmo tempo, é crucial ficar longe de certos alimentos que podem trazer riscos de contaminação. O ganho de peso é super normal e necessário, mas existem algumas diretrizes. Como a gente vê nessa tabela, o ganho ideal varia dependendo do índice de massa corporal de antes da gravidez. É mais uma ferramenta para ajudar a garantir que está tudo correndo bem, tanto para a mãe quanto para o bebê. E essa frase resume a mensagem central do material que a gente analisou. É um lembrete poderoso de empoderamento. A gravidez é um processo muito instintivo, sabe? E confiar na sabedoria do próprio corpo é talvez um dos maiores aprendizados dessa jornada toda. E para fechar, fica essa reflexão. As 40 semanas elas têm um fim, claro, mas e a maternidade? Será que ela tem? Na verdade, o fim da gestação não é a linha de chegada, e sim o ponto de partida para uma jornada completamente nova e transformadora.